Hoje é uma noite de adoração, nós vamos continuar adorando, mas preciso falar algo aqui ao teu coração, da parte do Senhor. É uma orientação para nós aqui. Eu creio que nós estamos caminhando em águas proféticas, e o Senhor quer nos levar sim a um nível bem mais alto. Nós estamos simplesmente engatinhando aí para entrar naquilo que Deus deseja, naquilo que Deus quer. Essa casa, ela é apostólica e profética, então temos que mover verdadeiramente de maneira profética. Naquilo que diz respeito à música, às canções, ao louvor, nós temos que entender aquilo que a Escritura fala sobre isso. Existem 3 dimensões de música, 3 dimensões de canções na igreja. Pelo menos 2 delas nós estamos bem acostumados, estamos bem envolvidos. São aquelas canções que falam acerca de Deus. Nós cantamos muitas canções aqui na casa, onde falamos sobre Deus. Aí existe uma segunda canção, são aquelas canções que nós dirigimos a Deus. E também estamos bem habilitados a cantar aqui na casa muitas canções direcionadas a Deus. Mas a Bíblia fala também de um terceiro nível de música, que talvez muitos aqui não tiveram experiência ainda. É aquilo que é conhecido como o cântico novo, ou o cântico do Senhor. Nada mais é que o cântico profético dentro da casa, dentro da igreja. E eu creio que Deus quer nos levar sim a essa dimensão, como congregação. Termos reuniões aqui onde o Espírito Santo ele vai mover de uma maneira tão tremenda. E muitas canções proféticas serão levantadas aqui. Deus vai falar através dessas canções. Então é uma dimensão que temos que alcançar isso. No mês de agosto nós vamos ter a segunda escola de ativação profética aqui na casa. Nós tivemos a primeira aí antes da pandemia, foi algo extraordinário, e vamos ter agora então a segunda. Então na segunda nós vamos trabalhar muito em cima dessa canção do cântico profético. Eu quero gastar um tempo extraordinário em cima disso. E é muito importante que nós vamos entender pela palavra de Deus esse direcionamento dado pelo Espírito Santo. Eu creio que não é só para nós, é para toda a igreja do Senhor na terra nesses dias. A igreja está sendo levantada assim para mover de uma maneira profética. O primeiro dirigente de música, o primeiro ser humano dirigente de música que nós encontramos na Bíblia foi um homem chamado Jubal. Abra sua Bíblia aí em Gênesis capítulo 4. Por favor, veja comigo verso 20 e 21. E Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. E o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Então entendo perfeitamente. Jubal, irmão de Jabal, diz aqui que ele foi o primeiro dirigente de louvor, porque diz que foi o pai de todos que tocam harpa e flauta. Agora esse nome Jubal aqui no hebraico define bem a atitude, a qualidade de alguém que dirige louvor na casa de Deus. Porque Jubal no hebraico quer dizer corrente. É a mesma coisa que fluir. Então isso tem muito a ver com direção de louvor. É a mesma palavra usada para guiar. Diga isso, Jubal significa corrente, fluir, guiar. Então qual é a responsabilidade de um dirigente de louvor? É promover na congregação, na casa de Deus, uma corrente, um fluir, que vai levar as pessoas até diante de Deus, vão receber algo da parte do Senhor, e o Senhor vai ministrar através deles. É aquele que guia uma congregação, uma adoração. Por isso que no tabernáculo de Davi, quando ele foi levantado, Davi colocou exatamente 288 homens para fazer o quê? Para dirigir. E uma congregação ali de 4.000 músicos, debaixo de orientação de 288 homens. Agora, de onde vem esse princípio?
E eu volto a bater aqui na tecla da lei da primeira menção, porque é a primeira menção que nós encontramos na Bíblia, de alguém dirigindo louvor, Jubal, aleluia, o fluir, a corrente, o guiar, e o Espírito Santo quer usar pessoas exatamente para nos levar a essa experiência muito profética. Talvez você não alcance a dimensão de que Deus pode vir até nós e cantar através de pessoas da congregação. Diga ao seu vizinho, você sabia que Deus canta? Que Ele pode cantar? Abra sua Bíblia lá em Isaías capítulo 5. O Senhor fala aqui ao profeta Isaías algo tão poderoso, algo tão extraordinário. E aqui é o próprio Deus falando. Ora, olha o que Deus fala aqui. Ora, seja-me permitido cantar para o meu bem-amado uma canção de amor a respeito da sua vinha. O meu amado possuía uma vinha num outeiro fertilíssimo. E aí ele continua essa canção. Então é o próprio Deus cantando aqui. Então quando nós movemos dentro de uma maneira profética, num louvor, numa adoração profética, essa adoração profética, ela tem o mesmo valor que o dom de profecia, gente. Nós temos trabalhado em cima dos dons aqui, tivemos a mentoria aí, o tempo de mesa, falando sobre os 9 dons, demos muita ênfase na questão de dom de profecia. Quando nós temos aqui o CMFL, no último módulo, na última aula, nós oramos para que haja não só o batismo com o Espírito Santo, mas impartição de dons. E um dos dons mais altos é realmente a profecia, a palavra profética. E Paulo fala de uma maneira tão clara, buscar com zelo os melhores dons, principalmente o dom de profetizar. E diz mais a palavra, todos vocês poderão profetizar, não é algo para alguns, é para todos. Enquanto então quando vem um mando profético na igreja, todos podem levantar uma canção profética diante do Senhor. E o cântico profético, ele tem o mesmo valor que a palavra profética, sim, porque é algo completamente inspirado da parte do Senhor. E eu creio que à medida que nós formos crescendo nisso, mergulhando então nessa revelação, os nossos cultos aqui serão completamente diferentes. Algumas coisas vão acontecer aqui nas nossas reuniões. E eu creio que é esse nível, esse ponto que Deus quer nos levar aqui como Yarne, como casa apostólica, a um mover profético muito grande. Mergulharmos realmente em cânticos proféticos. O Senhor vai trazer mensagem através de pessoas. Nós na vigília aqui compartilhamos um pouquinho sobre isso e falamos, olha, precisamos ter uma experiência prática com isso. Nós tivemos essa prática no Japão, em um dos cultos, falamos uma manhã toda sobre o cântico novo. E na congregação tinha pessoas que nunca tinham cantado um cântico numa linguagem espiritual, ou mesmo numa linguagem conhecida. E quantos conseguiram fluir? Gente, quando nós entramos nessa dimensão, algo que o Espírito Santo faz na igreja. E as reuniões serão completamente diferentes. E eu creio que 4 coisas acontecerão aqui nessa casa. Estou falando isso de maneira profética, é algo muito prático. Quando esse manto profético for uma realidade, quando começarmos a conhecer um pouquinho mais sobre o que é deixar que o Senhor cante através de nós, não serão então somente aquelas canções que dirigimos a Deus, e nem tampouco vamos cantar sobre Deus, mas vamos deixar que Ele cante através de nós, e que a palavra profética flua nas nossas reuniões, de uma maneira tão tremenda. Isso vai trazer 4 coisas extraordinárias. Primeiramente, uma manifestação tão grande do gozo do Espírito Santo, da alegria do Senhor. As pessoas que entrarem aqui angustiadas, entristecidas, elas não podem sair daqui dessa maneira. Diz a palavra do Senhor no Sofonias, capítulo 3. Abra rapidinho aí, nós vamos continuar adorando, mas preciso ler isso para você. Por favor, veja aí no capítulo 3.
Sofonias, capítulo 3, diz aqui que o Senhor se alegrará em nosso meio. Verso 17 do capítulo 3. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar, e Ele se deleitará em ti. Diga isso, o Senhor se deleitará em nosso meio, com alegria, renovar-te-á no seu amor, e regozijar-se-á em ti com júbilo. E se isso é uma realidade, se é um manto profético, o Senhor está se alegrando em nosso meio, o que vai acontecer com as pessoas que vão entrar aqui? Serão impactadas por essa alegria. Diga isso, Deus quer nos levar a experimentar isso. Diga assim: Senhor, esteja em nosso meio, se alegra em nosso meio, se deleita em nosso meio. E quando há esse manto profético, quando o louvor, o cântico profético é restaurado na igreja, isso começa a acontecer de maneira tão tremenda. A segunda coisa que vai acontecer, vamos entrar num maior nível de libertação que você possa imaginar. Depoimentos que chegarão aqui, entristecidos, pessoas com vícios, com cadeias. Nem vai ser necessário alguém chegar, ungir, impor as mãos e fazer oração. Durante esse tempo de louvor profético, essa pessoa vai ser atingida de maneira tão tremenda e será liberto. Você lembra o cântico de Débora e Baraque, depois que venceram os inimigos? Você já estudou sobre Débora, a grande guerreira, e sobre Baraque? Abra sua Bíblia lá em Juízes, capítulo 5, rapidinho. Por gentileza, veja aí o verso 12. Desperta, desperta, Débora. Desperta, desperta. Entoa um cântico. Levanta-te, Baraque, e leva em cativeiro os teus prisioneiros. Tu, ó filho de Abinoão. Gente, pessoas que vão entrar aqui em cativeiro, em prisões espirituais, serão libertas. E sabe quem irão ser presos agora? Quem serão aprisionados? Os demônios, os espíritos que aprisionavam essas pessoas. Eles serão julgados pelo juízo, pela presença de Deus, e serão colocados em cadeias, porque já declara o Salmo 149, estejam nas vossas gargantas os altos louvores de Deus, e a espada de dois gumes nas mãos, para quê? Para exercer juízo, e prender os reis da terra com cadeias, com jugos. Sabe quem são esses reis da terra? As forças demoníacas, os principados, os potestades que têm trazido depressão, angústia, miséria. Essas forças sim têm que ser quebradas e aprisionadas. Agora veja aqui, Débora e Baraque cantando um louvor, algo completamente profético, e diz de maneira clara: serão levados em cativeiro os teus prisioneiros. Diga isso, toda força maligna que me aprisionava, quando o louvor profético é restaurado, essas forças é que irão para a prisão. Aleluia. Outra coisa que esse louvor profético restaura na igreja é uma alegria extraordinária vindo da parte do Senhor. E isso vai trazer alento, vai trazer renovação. Isaías 61 vai se cumprir em nós. Preciso ler para você também. Isaías 61 fala acerca da unção messiânica que estava sobre Jesus. E uma das características dessa unção messiânica é que ela traz vigor, traz alento, traz fortalecimento. Veja aí o verso 3. A ordenar acerca dos que choram em Sião, ou seja, os que choram onde? Na igreja. Diga isso, Sião é a figura da igreja.
O que acontecerá com aqueles que choram na igreja? Quando o louvor profético, quando Deus é presente. Não são as canções para Deus, não são as canções sobre Deus, são as canções onde Deus mesmo vai cantar, esse manto profético virá. Diz que será dado então uma guirnalda em vez de cinzas, óleo de gozo em vez de pranto, vestidos de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chame árvore de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Amados, pessoas vão entrar desanimadas ao ser tocado pela presença viva de uma canção ungida, de uma canção com espírito profético. Elas serão animadas. Sabe por que eu digo isso? Porque um cântico profético tem o mesmo valor que uma palavra profética. Quando você lê lá 1 Coríntios 14, verso 3, fala dos propósitos da profecia. Quais são os seus propósitos de uma palavra profética? Até dizer o quê? Consolação, diga isso. Consolação, edificação e exortação. Essa palavra exortação significa ânimo, animar. Então a profecia, quando vem na direção de alguém, tem essas três coisas. Traz edificação, traz um alento, uma renovação, e traz uma manifestação de uma força tão tremenda, porque exortar é fortificar. E se o cântico é profético e tem o mesmo valor da profecia, vai trazer essas três coisas. Pessoas entrarão aqui em ruínas espirituais, desanimadas. De repente começamos uma canção, adorando a Deus, falando sobre Ele, mas esse nível vai aumentando. Aquele que está dirigindo aqui na frente tem a sensibilidade que tinha lá os 288 de Davi. De repente o Senhor se apodera de algumas pessoas, eles vão começar a cantar algo profético, e é algo que vai trazer uma mensagem que aquela pessoa está precisando. Ela vai sair dessa reunião completamente animada, revigorada, um novo alento. Diga isso, um mover profético traz verdadeiramente cânticos proféticos para fortalecer. Outra coisa que a palavra profética, a profecia faz, é gerar um temor muito grande. Porque Paulo fala em 1 Coríntios 14, quando há uma profecia, as pessoas vão declarar que Deus está verdadeiramente naquele lugar. E vão demonstrar a ele, sabe o quê? Uma atitude de temor. Agora, quando vem um cântico profético, ao mover na música de maneira completamente profética, esse temor reverente é estabelecido na igreja. As pessoas vão entender que Deus está realmente naquele lugar e vão temer o Senhor. O salmista fala lá no Salmo 40, abre rapidinho aí, versículo 3. Pus na minha boca um cântico novo. Sabe o que é o cântico novo? É um cântico novo que ninguém cantou, é um cântico profético. O Senhor dá naquele momento. Algumas canções que foram agora na pandemia gravadas aqui, sabe como elas vieram? No começo com um cântico novo, depois uma pregação, na oração. E Davi diz assim: pôs na minha boca um cântico novo. Ou seja, um cântico profético, um hino ao nosso Deus. Aí ele complementa: e muitos verão isso, aleluia, e temerão, e confiarão no Senhor. Chega o incrédulo, aqui, alguém que não conhece a Deus, ou alguém que está aí, meio crente Raimundo, um pé no mundo, outro no reino de Deus, ao ser tocado por uma canção, um cântico profético, Deus está realmente nesse lugar, e a Ele não vai restar outra coisa a não ser se dobrar e reconhecer a presença de Deus, reconhecer que Deus está ali, e como diz o texto aqui, temerão ao Senhor e o confiarão. Esse nível de louvor profético, de adoração profética que o Senhor quer nos levar aqui, e o Senhor pode fluir através de qualquer um. Se prepare que no mês de agosto, primeiro final de semana,
Nós vamos ministrar muito profundamente sobre isso. E vamos ver uma forma de convocar, Jonas, músicos aqui da cidade que venha. Porque pelo Espírito Santo, pelos anos de experiência que nós temos dentro da renovação, queremos ensinar alguns detalhes para alguns músicos, como eles podem levar a congregação a esse nível. E aí as coisas são completamente diferentes. E eu quero pedir que você fique em pé novamente. Nós queremos adorar. Eu sou muito prático na coisa. Eu não posso ensinar alguma coisa que eu não tenha prática. Se nós estamos falando sobre isso é porque nós temos uma experiência prática. E o Espírito Santo quer que você seja levado hoje a uma experiência prática aqui. Talvez você nunca cantou um cântico espiritual. Talvez você não tenha nem coragem. Talvez na adoração venham algumas palavras na tua boca, numa linguagem que você não conhece, uma linguagem desconhecida, uma linguagem angelical. Você tem até medo. A Bíblia diz, abre a tua boca, eu encherei. Se eu quero fluir as águas do Espírito, existem 3 coisas que eu tenho que fazer. A primeira delas é ter sede. Jesus diz assim, aquele que tem sede, ele vai fazer uma segunda coisa. Ele irá a Jesus. Aquele que tem sede, vem a mim. E em terceiro lugar, ele tem que fazer o quê? Beber. Abre a boca, eu encherei. Se você vai beber água, você não pode beber de boca fechada. Se você quer fluir o rio que o Senhor já colocou dentro de você, você tem que abrir a sua boca. E nós vamos adorar aqui. Quem nunca teve uma experiência que talvez aqui de cantar um cântico espiritual poderá ter nesse momento. Aleluia, nós temos declarado já durante a semana que haja aqui nessa noite um manto profético. Fique sensível ao Espírito Santo. Talvez pode ser um cântico numa linguagem espiritual, ou quem sabe em português. Você pode começar cantando a Deus, falando algumas coisas sobre o Senhor, mas de repente o Senhor pode colocar em teu coração, em tua boca, até uma mensagem para alguém que está aqui na reunião, ou até para a igreja. Abre a sua boca. E durante esse louvor que vamos ter aqui, se você não foi batizado com o Espírito Santo, nós queremos orar e ministrar para que você seja batizado nessa noite. Aqui nessa casa, em nome de Jesus, não vai ficar ninguém sem ser batizado no Espírito. E com a evidência da oração em línguas. Ah, apóstolo, mas eu já fui batizado no Espírito há 5 anos atrás. Eu senti um calor, eu tive uma emoção tão grande. Mas nunca orou em línguas. Você não foi batizado no Espírito. Porque a evidência do batismo com o Espírito é uma linguagem nova, uma linguagem espiritual. Nem que hoje você fale pouquinhas sílabas, mas você vai aprendendo e vai exercitando. Os dons do Espírito, nós aprendemos, somos ensinados, somos levados ao equilíbrio. A mesma coisa nos cânticos espirituais, nos cânticos proféticos. É algo que vamos aprender, pois vamos ser ensinados, pois vamos ser instruídos, muitas vezes corrigidos, mas temos que fluir de maneira tremenda. Vamos começar a adorar. Quem aqui nunca foi batizado no Espírito Santo com evidência de oração em línguas? Levante a mão. Se você nunca foi batizado, não tem essa experiência, enquanto adoramos, você vai sair do seu lugar e vai se colocar à minha esquerda aqui. E os demais, nós vamos continuar adorando. Enquanto os instrumentos vão tocando, enquanto o Jonatas vai dirigindo você. Aleluia! É como o Jubal estivesse aqui, levando você a uma corrente, levando você a um fluir, te guiando para um nível mais alto. Aleluia! Deixe que o Espírito Santo te leve nessa noite, aleluia. Oh, abre a tua boca, começa a adorar. E se você nunca orou em línguas, sai imediatamente do seu lugar e vem aqui à minha esquerda, em nome de Jesus. Sim. Há um som que flui do céu. Sim.